Pessoal, tudo bem? Tem um último aspecto que eu quero tratar com vocês sobre o segundo experimento do Lab de Eletrônica Aplicada. Bom, a gente já viu como funciona o retificador com o diodo Zener como regulador de tensão. Vamos só relembrar esse funcionamento. Então, quando o diodo é ligado, ele carrega o capacitor, que nesse momento passa a funcionar como uma fonte. A tensão sobre o capacitor agora cai sobre esse resistorzinho e o diodo Zener. Aí se nota que a corrente sobre o diodo Zener varia, mas a tensão sobre ele fica praticamente constante. Essa tensão constante então cai sobre a carga e a gente tem então uma corrente constante também sobre a carga. Notem que a corrente sobre o Zener varia, a corrente da carga é constante, mas então a corrente sobre esse resistor varia, que é a tensão de carga mais a tensão de Zener. Então o que a gente observa é que a tensão sobre esse resistorzinho, ela varia também, e então é como se o ripple que a gente tinha caísse sobre esse resistor e a tensão de carga fica constante com a tensão do Zener. Então com isso a gente ganha uma tensão constante, corrente constante sobre a carga, mas o que a gente perde é que a tensão que cai sobre a carga agora é menor do que a tensão máxima que eu poderia ter. Beleza, mas o que acontece se eu variar o tamanho da carga? Vamos, por exemplo, diminuir ela pela metade. Nesse momento, notem, o Zener desliga. Então, a tensão que cai sobre o Zener agora é basicamente o divisor de tensão entre esse resistor e entre esse resistorzinho e o resistor de carga. Então, ele deixa de regular a tensão de saída e aí a gente volta a ter uma tensão com ripple aqui. Então, o regulador de tensão com o Zener é bastante bacana porque ele consegue segurar a tensão, mas ele tem um problema que ele depende muito da carga, ou seja, ele é ajustado por uma carga específica. Vamos então pensar numa solução para isso. O que a gente quer agora é que tanto a corrente quanto a tensão de carga não variem com o valor da resistência da carga. Então, para isso a gente pode usar o seguinte circuito. Esse é um circuito que a gente adiciona agora um transistor para fazer a alimentação da carga. Então, o que esse cara está fazendo? Eu estou pegando a tensão do Zener e usando para polarizar o meu transistor. E aí, então, ele controla a corrente que vai alimentar minha carga. Enquanto esse transistor estiver corretamente polarizado, ele vai ajustar a corrente para manter a tensão constante sobre a minha carga. Então vamos dar uma olhada em como que essa simulação está funcionando. Nota, carreguei meu capacitor, eu vou ter aquela mesma variação de corrente e de tensão que eu tinha sobre o resistor, que eu tinha na situação anterior. Notem que eu também tenho a variação de corrente sobre o meu Zener, mas meu Zener mantém a tensão constante. E com essa tensão constante, notem que é uma tensão de 8 volts. Então eu estou polarizado diretamente esse meu transistor. A tensão de coletor é maior do que a tensão de base, que é maior que a tensão de emissor. E esse transistor está alimentando, está ajustando a corrente de forma que tem uma queda de tensão aqui, que é a tensão do Zener menos a queda do BE, que costuma ser de 0,7 volts, né? Então, eu tenho aqui, em vez de 8,2 menos 0,7, eu tenho caindo aqui 7,5. Notem o seguinte, o transistor está pegando a corrente dele do capacitor e tem uma pequena corrente de base que está entrando aqui, que está vindo dessa alimentação do ripple. Beleza, vamos então fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, reduzindo pela metade a minha resistência. Notem
que eu mudei a corrente sobre o resistor, ou seja, o transistor agora está passando mais corrente por ele, mas a tensão continua exatamente a mesma. Óbvio que isso daí tem um limite. Vai chegar uma hora que, se eu baixar demais aqui, a corrente vai ter que aumentar consequentemente, e a corrente de base também vai aumentar, até um ponto que a corrente de base vai aumentar tanto que eu não vou mais ter corrente sobre o Zener. Toda a corrente que está passando por esse resistor vai ter que vir para alimentar o transistor. Nesse momento eu desligo o Zener, cai a tensão, eu deixo de polarizar o meu transistor e aí meu circuito não funciona mais. Tá? Vamos ver isso. Se eu puser 100, eu ainda estou funcionando bem, mas notem, a corrente já chegou num ponto que ele praticamente desligou desligou o Zener. Então aqui eu já estou no meu limite. Se eu baixar mais o meu resistor, agora deu problema, porque veja, agora a corrente do Zener fica desligado, fica sem corrente por um bom tempo. Nesse momento cai a tensão sobre ele, e quando cai a tensão sobre ele, eu deixo de polarizar corretamente meu transistor, e aí eu volto a ter ripple na saída. Mas ainda assim vocês notem que ele me permite agora uma variação muito maior de carga com uma tensão constante. Beleza? Então esse daqui é o circuito que a gente vai testar no laboratório.